Oi, Lígia. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, seja qual for o momento que você vai assistir essa live, né? Então, estamos iniciando mais uma live da série Artistas Egressos da UFPR Litoral. Eu me chamo Ianca e serei a mediadora. Ai, olha, o pessoal chegando, que bom. Eu vou chamar a Lígia, já que ela já está aqui, e aí eu vou contextualizando no meio do processo. Aí. Oi, Lígia. Oi. Só nos chazinhos. Sim, tchim. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Igual você falou. A gente não sabe quando vai ser visto isso. Sim. Bom, então, vamos só aguardar um pouquinho mais gente chegar para a gente começar efetivamente. E enquanto isso, eu posso também ir dando uma introdução, né? Que hoje nós estamos fazendo a segunda parte da live que foi feita no começo do mês e que não rolou inteira, conforme gostaríamos, por problemas técnicos de conexão, assim, de ambas as partes. Então, a gente tentou retomar outras vezes, também não rolou, e por isso estamos retomando agora. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. A Lígia, pessoal, ela, como eu também falei já na semana passada, né? É licenciada em artes pela UFR Litoral. Ela estuda, se interessa muito pela arte relacional e arte ambiental, e também por várias outras linguagens, tanto das artes visuais, com cerâmica, com linha, fios, e também a música, dança. É difícil, né, sintetizar, mas ela está aqui para contar um pouco mais para a gente também. E também para contextualizar vocês, a Lígia ela é minha veterana e também contemporânea em vários módulos, que é como nós chamamos as matérias, né, as disciplinas na UFR Litoral. E em relação a isso, eu sei que a caminhada dela assim com a educação começou muito antes dela ir para Matinhos e se você conferiu a primeira live também, a primeira parte, você sabe do que eu tô falando. E se não, você pode ir no nosso IGTV, que tem tanto a live da Lígia, a primeira parte, quanto muitas outras, então vale a pena conferir. Sobre a semana passada não, a live da parte um, né, já faz umas semanas, a Lígia, ela nos contou o que ela tem feito ultimamente. E desde, né, em relação a esse isolamento social, quanto a depois ela ter se formado em artes. Deixa eu lembrar o que mais. Se quiser falar também, Lígia, a gente falou tanta coisa. Uhum. Deu A gente, ótimo. bom, o que eu lembro é que a gente falou um pouco da mobilidade acadêmica, né? Hum, sim, a mobilidade, o projeto da Bahia, né? Foi Uhum. bem legal. Sim, foi, foi mais ou menos isso. E falei Também a. bastante Pode falar. Pode falar. Não, eu ia dizer que eu falei bastante, principalmente da experiência antes de... Por que que eu entrei na UFPR Litoral, né? Eu acho que eu fiquei um tempo, assim, falando disso.
E aí Uhum. depois da mobilidade, e foi basicamente isso, porque ficou a internet falhando muito, né? A gente Nossa, demorou pra sim, se entender lá. foi bem complicado. Mas hoje Perdeu estamos um indo tempo. bem. Sim, hoje vai dar boa fazer essa outra parte. Eu não sei também se mais gente vai chegar, se a gente já começa. Só deixa eu tirar o som aqui que tá. Aí, fica melhor. Ah, eu acho que, assim, a minha opinião é que a gente pode começar. Não sei se a gente vai chegar, mas eu acho que mais gente assiste ainda depois do que ao vivo, né? Sim, uhum, com certeza. Ah, então tá. Eu acho que pra gente, pra gente retomar um pouco a conversa, né, da outra live, você podia contar sobre ainda um pouco mais sobre o período que você passou lá em Recife, na UFPE, e como que foi essa sua experiência lá, assim, no sentido de como você vê que isso te contribuiu como artista e educadora. Bom, eu acho que contribuiu principalmente na imersão de uma linguagem. Para mim, isso foi bem importante. Putz, eu tô me ouvindo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar um fone pra melhorar. Sabe quando. Uhum. Só um minuto. Oi, acho que tá melhor. Tá me ouvindo? Tô. Uhum. Então, eu acho que contribuiu muito essa imersão numa linguagem, sabe? Uhum. Eu, Você eu até comentou. eu continuo me ouvindo. Talvez seja um eco do seu. Será que você tem um fone? Deixa eu colocar um fone também. Os mistérios da live. É que é ruim falar com eco, né? Eu fico toda Aham. confusa. Bom, vamos ver se é melhor. Então, como eu estava dizendo, eu acho que essa imersão numa linguagem, para mim, foi muito importante. Muito importante de vivenciar isso, tipo, profundamente, todos os dias da semana. Ficar muito em ateliê. Eu acho que isso foi o principal, assim, porque eu poderia ter optado por também pegar na mobilidade diversas cadeiras, módulos, disciplinas. Lá Uhum. fala cadeira. Também de áreas diferentes, né? O começo do meu plano era esse, mas depois eu falei, não, vou focar, e eu quis focar nas artes visuais. E pra mim, nossa, foi de muita realização, assim mesmo, sabe? Poder, a gente podia pegar a chave do ateliê e se tinha coisa para entregar ou não sei o que, ficar tipo o dia inteiro no ateliê produzindo com um monte de gente. Isso para mim era tipo um sonho. Foi muito bom essa parte. Que massa. E também isso de estar bastante em contato com pessoas que estão pensando bastante a criação nessa mesma linguagem que você está imerso, né? Porque no nosso curso é isso, né? Às vezes a gente entra com uma paixão maior, com um foco, e a gente é bom para a parte da educação como é hoje, né? Isso, porque na sala de aula você vai ter que abordar as quatro linguagens e tal. Ainda é Uhum. assim, enfim. Mas eu acho, apesar de eu gostar muito do inter, do trans, sabe, do hibridismo, eu acho que é legal também se aprofundar em algumas coisas. Uhum.
Sim, e é tanta coisa em uma linguagem só, né? Como você até Uhum. comentou na outra live, que é muito interessante a gente buscar mais conhecimento em uma, até para se sentir mais seguro às vezes, né? Sim, Porque o nosso curso, ele oferece uma pincelada nas linguagens, né? Daí vai por nossa conta. sim. Porque eu acho que até para você pensar em hibridismo, talvez você saia, você parta de algum lugar, sabe? Tipo, ai, eu domino isso daqui, assim, me caminho bem nisso, tem um território que eu conheço e eu vou, então, construindo pontos com outros. Mas tem um território que eu me aproprio mais dele, sabe? Então, acho que isso é importante. Uhum. As pontes a partir, tipo, de um território firme, assim. E Uhum. aí, é isso que eu achei bem importante. Eu super aconselho para todo mundo fazer mobilidade, sabe? Pensar, passar 6 meses, um ano. Eu não sei como é hoje. Na época que eu fiz, era fácil bolsa. E, Uhum. e era uma bolsa relativamente boa, assim. E você nem pedia e você recebia, mas as coisas federais cada vez, né, estão mais difíceis de. Aham. Então, não sei como é. Mas, assim, aconselho você ver, né? Se você já tem um foco, tipo, escultura. Sei lá, em São João del Rei, Minas Gerais, tem uma graduação de escultura, de cerâmica. Então, sabe, tipo, e com esse foco Uhum. do que você gosta, para onde você quer ir, e aproveitar esse intercâmbio entre federais que existe, né? Uhum. E qual foi o seu foco na busca, na escolha, né, de ser a UFPE? Então. Não foi tanto acadêmica, assim, a minha busca. Tipo, pra ir pra lá, eu juntei algumas coisas. Eu tinha ido lá pro carnaval, em março, e eu me apaixonei. Falei, eu quero morar aqui, quero estudar aqui. E aí eu fui procurar saber mais da UFPE e gostei. Aí eu vi a grade, vi, né, bastante o currículo que tinha e eu gostei. Mas o primeiro passo para me levar para lá não foi isso. O primeiro passo foi querer viver um pouco a cultura daquela cidade, né? Vivenciar o que ela tinha a oferecer em termos extra-acadêmicos, assim. Uhum. Ai, que legal, né? Foi o Você já carnaval. juntou com... E ouço bem também, de quem já viveu o No, carnaval. Nossa, é uma cidade. Eu fui pra lá 3 vezes, né? Uma vez no carnaval, depois eu morei lá um ano e depois eu voltei pra visitar. E eu nunca vi isso. Eu até, tipo, viajo bastante, vou pra bastante lugar. Mas lá, as 3 vezes que eu fui embora, eu fui chorando. Eu fui, tipo, eu não quero ir embora. Todas as vezes. E nunca aconteceu isso comigo. Tem um mistério com aquelas terras. O lugar deve ser incrível mesmo. É, é uma cidade em si bem caótica. Eu sou, tipo, paulistana e eu achei lá muito caótico, mais caótico do que aqui. Nossa. Mas outras coisas balançam isso, assim, né? Outras coisas Uhum. fazem valer a pena. Aham. É Que justamente legal. nesse caos, né? A lama e o caos. Chico Sainz. É, Sim. E, e nesse tempo também que você ficou fazendo mobilidade lá, Lígia, na verdade você já estava com uma pesquisa, né, na UFR Litoral de PA, né, projeto de aprendizagem, que você acabou levando para lá e se transformou lá, né, e colocou a engrenagem assim em movimento, né, que foi o projeto das redes sociais. sim, Se quiser falar dele pra gente. posso falar. Não, ele não tava, ele ainda não existia na UFPR Litoral.
Mas eu estava encaminhando para esse pensamento. Tipo, eu estava construindo esse pensamento de intervenção, é, de agir na materialidade, tipo, na rua, nos espaços públicos. Eu queria muito fazer isso. Eu pensava Uhum. mais na sensorialidade, né? De mexer, alterar isso de alguma forma. E mas eu tava bastante me encaminhando para isso, para essa como provocar essas descontinuidades assim, nessa coisa que muda o seu cotidiano, que faz você mudar o olhar Uhum. sem você precisar, enfim, ir para um museu, um lugar direcionado à arte, isso num cotidiano, né? Uhum. Isso era o que eu estava pensando já na UFPR. Quando eu fui para UFPE, é parecido o nome, né? UFPE, aí tudo começou. Bom, foi a partir de duas disciplinas, que a partir de um diálogo meu entre elas surgiu. Uma era de arte ambiental e a outra era de criação. A gente tinha uma disciplina que era processo criativo. Era uma disciplina muito legal, que a gente ia para ateliês, ia para exposições, conversar com os artistas, ou às vezes artistas iam para nossa aula e a gente podia perguntar bastante como que era o processo criativo dele, enfim, entrevistas lá com o artista. E aí, Uhum. nessa aula, a gente teve uma proposta que era, eu não vou lembrar agora os dois artistas. Um deles era o Burle Marx, que é paisagista, arquiteto, né? Super, super famoso no Brasil. Fez ali Orla do Rio de Janeiro, muitos lugares ele fez paisagismo. Dizem que aquela frase de é proibido pisar na grama é atribuída a ele. É uma lenda que eu fiquei Nossa. sabendo. E Uhum. Então, justamente, foi ele e foi um outro projeto, um outro artista que eu não me lembro agora. A gente viu um vídeo dos dois. E a partir dessa reflexão dos dois vídeos, a gente foi chamado a pensar um projeto, o que fala site specific, né? Um projeto para algum lugar do prédio de artes e inspirado naquilo. Aí foi aí que surgiu, primeiro surgiu a rede junto com uma horta, porque eu fiquei muito incomodada com o paisagismo do Burle Marx, porque é um paisagismo feito realmente para você não ocupar o espaço que ele fez, assim. Por exemplo, tem uma paisagem linda com uma grama, sabe essa coisa? Tipo, uma grama, umas palmeiras reais, não sei o quê, mas que você não pode entrar lá e ficar pisando, botar uma canga e ocupar aquele espaço. É mais visual. E isso me incomoda, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa estar nesses lugares. Enfim, até Uhum. para nossa saúde, para ocupar os espaços, né? A gente não vai destruir estando ali. E aí eu Sim. pensei nisso, o projeto surgiu, tipo, eu vou fazer. Então, o meu projeto é fazer, colocar uma rede em tal lugar do Do centro de prédio, do artes, espaço. e fazer uma horta ali, porque tinha vários espaços, tipo, que estavam um pouco abandonados, mas que era terra e tal. Uhum. Aí, essa parte surgiu, mas ela era uma proposta e não necessariamente tinha que acontecer. Mas aí surgiu bastante porque eu passava o dia todo na universidade e eu queria muito uma rede também. Foi bem assim, qual a minha necessidade, tipo, e que eu via que era de muitas pessoas, sabe? Tipo, nossa, eu queria muito um lugar onde eu pudesse, tipo, depois da Rio, ficar descansando tranquila. Queria muito Uhum. isso.
fiquei, tipo, imaginando um redário e tal. E aí, nessa aula de arte ambiental, teve vários momentos que apareceu a rede, mas teve um que a gente tinha que fazer um grupo, era tipo a prova final, assim, que não era isso, mas era como se fosse fazer um projeto para realizar, assim, né? E aí eu lancei essa ideia, algumas pessoas falaram, não, bota fé, vamos fazer isso do redário, então. E aí aconteceu o projeto. A gente focou em aprender. Primeiro a gente ia colocar uma rede, depois a gente falou, não, vamos aprender a fazer a rede. Aí eu fui nos vendedores de rede, assim, que tinha na rua, aprendi a fazer com um deles, assim, que é diferente de como eu faço hoje. Ele fazia com, tipo, linha de pesca, que você enrola num pauzinho toda a linha. É um jeito diferente, Uhum. é mais trabalhoso. Aí, se fosse uma pessoa fazer só, dava. Mas aí surgiu essa ideia. Então, vamos fazer a rede e vamos fazer com que as pessoas também façam a rede. Aí a ideia tipo, foi crescendo, assim. E no fim, não rolou. A gente não fez nessa disciplina. Tipo, a gente fez o projeto, passamos na disciplina, tudo, mas não fizemos a rede. E aí, eu conheci depois uma egressa do prédio de artes, que é a Maíra, que a gente conversando, assim, fomos apresentados por uma amiga, e a gente conversando, a gente viu que as duas tinham esse projeto de colocar nesse prédio do CAC as redes. E eu falei para ela da minha vontade de aprender a fazer, e colocar na rua, e colocar em vários lugares. E aí elas topou e a gente foi aprender a fazer. Aí a gente procurou no YouTube e tal, fez umas miniaturas para testar, entendemos como era. Uhum. E pronto, a primeira vez que a gente fez foi no centro do Recife Antigo, assim, e era num evento que era da ONU, olha que chique, que era, Nossa. chamava ONU Habitat, que era sobre ocupação de Uhum. ruas, tipo, assim, como ocupar a rua de outras formas, sabe? Porque tava rolando uma onda bem violenta também em Uhum. Recife, nas ruas. E elas estavam no momento que eu passei lá, assim, tava uma época bem violenta, as pessoas com muito medo de andar pelo centro, assim. Tinha algumas ruas principais que ficavam mais movimentadas, mas o resto bem deserto, escuro e tal. Então essa era uma discussão muito atual. Não era, né? Ela é uma questão, É. eu acho, para mim também. Aqui eu penso bastante nisso, também em São Paulo. Eu acho que em toda cidade a gente deve pensar nisso, porque o espaço público é muito direcionado ou para carro só, né? Tipo, ou, Uhum. ou é um espaço de passagem, é um espaço para você passar, nunca para você estar, né? Uhum. Principalmente nas cidades maiores. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto qualidade de vida mesmo, e pensar qual o papel da arte nessa, né, como a arte pode provocar para isso, assim. Como a arte pode Uhum. instigar e tal. Sim. Aí a gente fez essa vez, foi bem legal. Aí a gente, né, as pessoas iam passando, querendo saber o que estava acontecendo, e aí a gente chamava, explicava, chamava para tramar. E o que mais interessava pra gente, o que mais interessa pra mim nesse projeto, na verdade, é o fazer. É tipo essa descontinuidade. Que acontece principalmente quando a gente está fazendo fora de um evento, igual depois a gente fez numa praça. E aí as pessoas falam, nossa, mas o que vocês estão fazendo? Aí muita gente chega lá e fala, mas o que está acontecendo? Que é isso? E a gente conversa e troca coisas que às vezes não são tão fáceis de acontecer, né? Assim, Assim, e corriqueiramente, né? é Cotidianamente. isso. Por isso que a gente chamava de rede social, um pouco por causa disso, de estabelecer outros tipos de conexão que não são virtuais. Que a gente fala, não, vamos Uhum. fazer uma rede social, mas que não seja virtual, sabe? Que a pessoa possa vir aqui, sentar, tipo, conversar com outra pessoa. Nesse tempo que a gente está fazendo também, a gente estabelecer outras relações. Tipo, esse tempo de pausa,
sabe? Tipo, de parar no cotidiano, estranhamento e tudo isso. Então, Aham. eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Uhum. E quais que eram os materiais os que vocês usaram, o lugar que vocês escolheram para colocar, as pessoas, né? Qual era o público dessa ideia? Os materiais eram um fio de pesca. Ai, não lembro o nome. A gente comprou em casa de pesca. É um fio que você Hum. faz rede, só que não é aquele bem fininho, né? É um mais grossinho, colorido. Eu não lembro o número dele. Aham. Seria importante De cor, assim. é, seria importante eu ter anotado essas coisas até, porque sempre que eu vou fazer, eu fico, ai, qual que era mesmo e tal. Eu fiz 3 vezes, né? Eu tenho planos de fazer outras. Aham. E qual foi a outra pergunta mesmo? Ah, o público. Ah, a gente não pensou, não. Tudo que é a gente tava Qualquer feliz, pessoa assim. que olhasse meio, o que que tá acontecendo? É, porque na Me verdade convidava. a gente estava ali fazendo, né? As pessoas que chegavam mais até a gente não Hum. abordava as pessoas, eram elas que chegavam até nós, assim. E aconteceu Uhum. uma coisa muito engraçada, eu vou contar isso que é muito engraçado. A Mika entrou, Hum. eu acho que ela tava nisso, Ali, acho que cara. ela tava nesse fato da que eu fui fazer uma rede numa praça, que era no bairro que eu morava, na Várzea, em Recife. A saudosa Várzea. E aí, eu fiz a rede toda. Meu Deus, foi citar. Eu fiz a rede toda, eu e a Maíra. E aí depois, a gente foi comer uma coisa. A gente deixou a rede lá montadinha, entre duas árvores, e falou, ai, vamos comer. Tinha uma coisinha pertinho, assim, pra comer. E aí a gente tava lá, me distraí um segundo, assim, comendo, olhei, cadê a rede? Não tava mais lá. Eu falei, meu Deus, a rede não tá mais. Porque ela some rápido. Na UFPR foi o único lugar que ela não sumiu. E a gente faz já desapegado, sabendo que ela vai sumir, entendeu? Seja pra pessoa botar a rede mesmo na casa dela, seja pra pegar a linha e fazer outra coisa. A gente entende que ela pode sumir. Aí, aí tinha um monte assim de velhinhos jogando dominó e umas pessoas no bar. A gente falou, não, vamos falar pra essas pessoas, né? O que aconteceu aqui? Quem que pegou? E aí a gente foi, e os que estavam lá jogando dominó, não, a gente não viu nada, não vimos nada. Aí a gente foi no bar, a gente falou, meu, vocês viram? A gente tinha uma rede ali, não sei o quê. Alguém. Vocês viram se alguém passou e pegou? Aí foi um burburinho, assim, todo mundo se movimentando, querendo saber isso. Aí eis que surge um cara, tipo, completamente apaisana, com roupa de nada, falando, não, é que eu sou segurança da praça. Aí a gente, nossa, nem sabia que tinha isso. E eu peguei. Aí ele falou assim: eu peguei a rede pra ninguém pegar. Aí a gente, nossa, como você pegou pra ninguém pegar? Ele, eu peguei pra ninguém pegar. Aí a gente falou: não, mas é pra ficar lá. Isso a gente tava no bar, assim, né? Daí os caras do bar, uns tiozinhos, assim, velhinho, tomando uma cachaçinha, assim. E aí o cara falou assim: de onde você é? Você tá pensando que aqui é Suíça? Você vai deixar a rede ali, vai subir em 5 minutos, tá pensando que aqui é Suíça? Aí, aí eu só sei que a gente pegou, ficou falando, nossa, que coisa, né? Não é? Tudo bem. É tipo, é um bem comum, é para as pessoas sentarem aqui na praça e ficarem, mas tudo bem. Ficou lá e ela sumiu rápido. A gente falou, não, pode deixar aqui. E realmente ela sumiu, tipo, há menos de uma semana já não estava mais lá. Mas é uma coisa efêmera. Eu fiquei muito feliz que na UFPR ela continua, mas é que é muito diferente, né? Apesar de ser um lugar público também, é uma outra relação que a gente Uhum. tem nesse espaço, né? Mas Sim. enfim, eu tenho muita vontade de fazer assim por vários lugares onde eu passo e ir tecendo, sabe? É um Uhum. projeto que eu sinto que tá no começo, assim. Tenho vontade de continuar com ele. Uhum. E quais foram os lugares que você colocou e fez, né? Fez e Então, deixou.
Um foi esse, o centro antigo de Recife, na Rua Bom Jesus, mais especificamente. É, Hum, o outro foi na Praça da Várzea, que é esse lugar onde eu morava. que aconteceu essa história? É, que aconteceu essa história que foi muito engraçado. E, e a outra foi aí, foi na Mostra Intervalo. Ai, eu lembro. Foi, daí eu Ai, foi fiz ótimo. junto com o pessoal. E é isso, né? Tipo assim, ela não ficou perfeitinha. Várias vezes ela não fica perfeitinha. Porque é isso, são muitas mãos. Uhum, E o interessante não é também que ela ser uma peça, né, de um artesanato, tipo, lindo, perfeito. É mais essa lembrança do momento, sabe? Da relação e como ela fica depois, se ela ficar, uhum, como ela é usada. E o que sim. é mais interessante é ela estabelecer relações, assim. Pra mim é isso, é um objeto relacional. Pra mim é um pouco esse o significado. Uhum, que massa. Isso, objeto relacional. Ai, olha, a Mica até comentou aqui que aqui, no caso, em Matinhos, né, a gente preserva o mobiliário artístico. Ai, antes fosse, né? O Ai, mobiliário. As paredes que não, né? é verdade. Bom, aproveitando ainda a gente falando de Matinhos, queria saber se você participou de algum projeto de extensão no tempo que você ficou em Matinhos, tempo da graduação. Participei da musicalização infantil. Foi muito importante pra mim. Muito. Eu cheguei já assim, quero participar desse projeto, vou ser voluntária. Aí eu fui por um semestre voluntária, depois fui bolsista por um ano, junto com. Era uma equipe muito boa. Era eu, a Bruna, a Jana, das duas de artes, né, que eram de artes, o Pedro, de artes também, que era da minha turma, e o Rodrigo, da agroecologia. Que Então, acho que legal! essa era a nossa equipe, era muito legal. Nossa, eu cresci bastante assim nesse projeto, foi bem importante. E tanto é que ele terminou e a gente continuou, porque também a gente criou muita relação com as crianças, que basicamente todas as crianças da UFPR que a gente vê mais assim pela RU, que estão junto com os pais, enfim, essas crianças passaram pela musicalização, muitas. A gente criou bastante Uhum. relação com elas. E aí teve depois essa Maria da Restinga. Não sei se você se lembra. Foi um projeto que teve, chamava Maria da Restinga. Eu não sei quem é que coordenava ele. Eu sei que a Fernanda Pasquale, que também acho que está na Itália agora, foi justamente com as filhas da educação lá. Ela encabeçou Uhum. bastante coisa disso. Mas acontecia num contraturno, né? Na sala. Como chama? Sala multiuso? Aquela lá embaixo? Não, não a de cima, aquela de baixo. Acho que é multiuso. Do lado da recepção, né? É, acontecia Hum, ali. E aí muitas pessoas eram voluntárias ali para algum tipo de projeto. E aí a gente uhum, continuou. Menos pessoas, a gente fazia às vezes com maior intervalo, a gente se organizou como dava para continuar fazendo a musicalização ali. Pra você ver, né? A gente gostava mesmo do que fazia ali com as crianças, era bem gostoso. sim. Participei desse e participei do de cerâmica, que você também participa. Uhum. Cerâmica, como é cerâmica, magia, técnica. Ajuda aí, Mica. A Mica também participou. Política. Arte política, que É. acho que é um título do Walter Benjamin. Acho que é um Uhum. livro dele. Então,
Aí também fiquei 6 meses, mas já era num momento, assim, pra mim que tava o TCC e tava bastante coisa acontecendo. Foi difícil de dar muito conta, assim. Eu era também, tipo, voluntária nele, né? E... Mas, de todo jeito, os momentos que eu tive lá foi muito legal, né? A gente foi Hum. coletar barro, aprender a Nossa, tratar o barro. Teve a semana da cerâmica que foi muito preciosa e eu não participei muito porque eu tava com TCC, tipo, na mente, assim, demais, sem é conseguir bem final do relaxar ano. muito. É, mas foi maravilhosa, nossa, foi maravilhosa. Uhum. E também participei, que eu fiquei muito feliz de ter participado da iniciação científica, né, de um grupo de pesquisa que um parênteses, não sei se esse site é relacionado a ele. É? Ao Arte Contemporânea e Educação? Olha, eu tô no programa, mas eu também não sei se é relacionado. Bom, eu acho que é, porque enfim, tá a Gica e a Gi, as Mas duas eu também estão acho que no. é. É, Exatamente, sim. Por isso eu também acho que é. Mas enfim, fecha sim, parênteses. fecha parênteses. Então, e foi muito também uma oportunidade muito legal para mim, porque eu queria muito participar de iniciação científica. No nosso curso ainda não tinha nenhuma antes desse, né? Eu acho que quem Uhum. participou foi em outros cursos, quem das artes participou, que eu sei que tem pessoas aí que participou em outros cursos. E essa foi a primeira e tá nascendo, né? Tá, tipo, Sim. começou no último semestre do ano passado, então é um embriãozinho que tá crescendo. Aham. Mas já foi, mesmo nesse início, assim, né, nessa gestação, já foi muito rico para mim, porque a gente, enfim, escreveu, publicou em revista, foi em alguns, apresentou na ECA sobre alguns projetos do Uhum. Teatro, né, que é o IST, que você também está super Sim. presente em tudo isso. Uhum. E então, para mim foi muito engrandecedor, porque eu não tinha tido essa experiência ainda de escrever um artigo, um relato de experiência, como foi, e, enfim, publicar. Isso para mim foi muito importante. Uhum. Que massa. E você falou do projeto de cerâmica, né? Eu lembrei aqui que na live, na primeira parte da live, você começou a contar sobre a sua experiência com a cerâmica, como ela marcou assim a sua caminhada e ficou foi um Cortando. momento que estava travando. Então, se você quiser retomar aquele ponto, falar mais um pouco. Eu lembro que a Nath estava presente, até comentando no chat, e você disse que ia chegar nela, É porque verdade. você estava Olha, contando lá dos materiais, como foi em Recife, né, que você teve o primeiro contato. não, eu tive o primeiro contato na Bahia, em Na Bahia. 2012, que eu Uhum. trabalhei num ateliê, que era junto ateliê e loja, eu era vendedora. Olha. E aí eu já tinha falado para a artista, que é Renata Homem, que eu tinha muita vontade de aprender. E assim, eu ficava encantada, sabe? Porque ela me ensinava sobre a cerâmica, porque ai, a Aninha falando, pena que não tinha o projeto na época dela, é verdade, Aninha, mas tinha outras coisas legais. Uhum. Enfim, é, até me perdi, peraí. Ah, tá. Daí eu trabalhava lá de vendedora e eu tinha que saber para falar para os clientes, tipo, essa peça é queimada, tipo, é alta temperatura ou não, esmaltada, é feito não sei o que lá. E eu, tipo, ia aprendendo na teoria para poder explicar. E aí eu Uhum. comecei a ficar muito encantada com tudo isso. Eu ficava falando muito pra Renata, tipo, eu quero aprender, quero aprender. Aí eu falei tanto que ela, quando acabou o verão, que foi um trabalho assim de verão, porque lá é bem turístico, né? Então, tipo, de dezembro a março Uhum.
é onde acontecem as vendas e tudo isso. Uhum. Então, quando acabou a temporada, ela falou, agora eu te ensino. Quando acabar a temporada, eu te ensino e tal. Uhum. E aí, esse foi meu primeiro contato. E o que eu tava falando aquela vez, dos materiais, é que a Renata, homem, ela é mineira e ela aprendeu cerâmica com as paneleiras. Então, eu aprendi a técnica das paneleiras. E os materiais eram isso que eu ia falar, que era uma espiga de milho seca, uma Havaianas bem usada, que tá com a pontinha bem desgastada, uma pedra de rio, um paninho e uma faca, que eu tenho até hoje, guardo muito essa Nossa. faca. Era esses materiais, porque às vezes a gente acha que a cerâmica é uma coisa muito elitista, assim, né? E, e às vezes Uhum. é, né? Dependendo do contexto, às vezes é mesmo, porque é difícil queimar tudo mais. A Renata, Sim. ela queimava com lenha, só que era muita peça. Então, tipo, tinha gente que na cidade, tipo, tinha pizzaria, que era forno a lenha também. Então, para queimar, eles rachavam um caminhão de eucalipto, dividia a pizzaria e ela, de tanta peça. Então, assim, também é complicado. Tudo. Aham. Porque é muita peça, ela tinha muita peça. E Mas, demora muito, né, o processo de queima. fica um dia todo pra queimar. Mas é isso, né? As paneleiras estão aí pra provar que dá pra fazer. Dá pra pegar a sua própria argila, pra pegar a sua lenha, cuidar da lenha e fazer Uhum. autonomamente. Mas pra gente que tá mais desconectado, assim, ou mais longe mesmo desses lugares, fica mais difícil. A gente acaba dependendo bastante de comprar argila, de ter um forno, pagar para queimar, enfim, Uhum. essas que são os desafios, né? Ou você aprende a fazer um forno, aí é um caminho É. longo, uma longa caminhada na cerâmica. Mas aí, depois Hum. disso, eu fui para Matinhos e fiz aula em Paranaguá, no, como chama? Fundação Cultural de Paranaguá. Aí lá era legal, que também era tudo gratuito, tinha material, tinha esmalte, tinha queima. Então eu fiquei um semestre, ou talvez um ano. Foi em 2015 isso, não me lembro muito bem. Mas fiquei um tempo, assim, indo uma vez por semana pra lá. Junto com a Vitória, não sei se você conheceu, que era da minha turma de 2015, Vitória, sim. que é uma baita Aham. ceramista, uma baita artista maravilhosa. Então a Nossa. gente a gente ia junto lá, só, assim, só tinha umas senhoras, assim, sabe? Todo mundo mais de 60 anos, assim, só tinha gente que era, digamos, mais jovem. Uhum. E o interesse por cerâmica, tipo, eu fiquei impressionada, porque é assim, né? Tudo gratuito, nossa, a argila muito boa, o esmalte, a queima, tudo. E não tinha muita gente. Aí, Nossa. Às vezes eu na não. divulgação, não sei. É, pois é. Aí depois a professora que tava, eu acho que ela saiu. Eu vi agora nas oficinas culturais online, né? E eu vi que tem um professor agora que ensina essas oficinas Hum. culturais de Paranaguá. Eu vi que mudou a Em pessoa, Paranaguá. mas ainda tem aula de cerâmica, então ainda tá lá. Que massa. Uhum. E aí Aí já fica chegou, ligado, galera. aí Hum. chegou na UFPR, né? Que enfim, chegou a Tainá em Matinhos, que foi importante para esse movimento acontecer, que ela estava no. A gente fazia bastante cerâmica juntas, eu e ela, antes de eu ir para Recife. E quando eu estava lá, aconteceu o ISHE. Eu não pude participar de nenhum ISHE, que eu ouço falar muito bem desse ISHE de cerâmica. Aham, o primeiro, né? Sim. E aí aconteceu desse ISHE o projeto de cerâmica, né, dela, que foi um projeto basicamente que foi gerado ela e a Annelise, assim.
Então, aí eu já contei um pouco do projeto. Então, foi, foi essa trajetória. Uhum. E deixa eu ver, eu ia falar algo, eu esqueci. Era sobre isso que eu estava falando. Sobre a cerâmica? Vai fechar. Vou botar meu chá também. Era. Bom, mas eu esqueci geral. Não, tudo bem. Enfim, é, e para outra pergunta que eu queria fazer também para você, Lígia, e é se você possui algum Instagram ou plataforma digital, um site, alguma coisa que você poste seus trabalhos, que as pessoas, assim, o público que está vendo essa live, que fica interessado no seu trampo, possa ir te procurar. Não tenho. É, até tava conversando. Ó, aí a Mika fez uma pergunta. Aí agora, eu não tenho como não ler a pergunta, Ianca. Eu tenho uma coisa escrita, eu fico lendo. Eu não sei se é você que deveria Não, que me mas perguntar. não tem problema. Eu posso falar, mas se você ler também. Só que como vai ficar gravado, é interessante ler a pergunta, né? Falar ela, para daí responder. Que daí quem tá Sim. vendo entende, né? Olá, a Mika perguntou. Amiga, e você tá fazendo cerâmica hoje em dia? Diz aí, Lídia. Não, não tô. Eu até tenho um pouquinho de argila aqui em casa. Fiz um pouquinho no começo da quarentena e não fiz Uhum. mais. Eu acho que isso de não ter perspectiva de quando queimar me desanima um pouco. De quando Uhum. e onde e tal. Ah, eu te entendo. É, tipo, Porque. eu gostaria de tentar fazer uma vez numa fogueira. Eu sei que pode dar certo, pode estourar também, mas pode dar certo. Pra ter um Uhum. pouco mais, assim, de incentivo. Porque eu acho que isso é uma coisa um pouco que pra mim desanima um pouco. Não poder ver ela pronta, assim, não poder queimar sabe? Uhum. Sim. E Ó, e a aí, Mika tá perguntando o que que você tem aprontado, então, agora. eu tenho mais pintado e tocado. Tô. Eu falei um pouco isso na primeira live, né? Na primeira. Uhum. Que eu tô querendo aprender um pouco mais de técnica, que são coisas que eu nunca parei muito para estudar, técnica, assim. E tô achando um estudo legal, tá sendo gostoso para mim estudar. Uhum. E eu sinto, você falou sobre as criações, assim, né? Eu sinto que eu tô num momento, sabe assim, gestacional, de recolhimento para sair alguma coisa, tipo, em algum momento, sabe? Em breve, não Uhum. sei. Eu sinto que eu tô tentando entender como dizer o que eu quero dizer, que eu tenho inquietações, mas como trazê-la para fora, sabe? Como expor isso. Uhum. Então, eu tô num momento meio me entendendo e entendendo que arte eu quero fazer, por que eu quero fazer, sabe? Então, Uhum. até por isso eu não tô num momento muito de expor o que eu tô fazendo. É mais um recolhimento. Eu Uhum. sinto que eu tô caminhando para esse momento de não, agora eu quero mostrar para o mundo, agora tudo bem, mas eu preciso é, entender o que é isso, porque a arte também comunica, né? E que eu quero comunicar? Como eu vou comunicar o que eu tô sentindo? É tudo tão forte, tão profundo, sabe? Uhum. Entendendo, Sim. assim, qual é o meu lugar nessa confusão toda do mundo, sabe? Tipo, da onde que eu falo, o que que eu quero dizer. Então, é um momento bem, tipo, me entendendo. E, Uhum. além disso, eu acho, por exemplo, que o Instagram é um bom lugar pra, pra colocar as coisas. Mas também, eu não acho um lugar tão bom.
por outros aspectos, assim, mas por como às vezes te consome a rede social. Eu acho que pode ter pessoas que têm um pouco mais de controle sobre isso, assim. Eu acho que eu não tenho tanto. Sabe, às vezes quando eu vejo, eu tô passando muito tempo. E eu não gosto disso. Eu me vejo muito controlada por ele, pelo Instagram. E Aham. não gosto dessa sensação. Até eu deletei por isso. Fiz esse perfil pra live, pra fazer a live que vocês me chamaram. Até Uhum. postei uma coisa nesse perfil, mas tô insegura. Postei e fiquei, será? Não sei. Não sei se é isso. Senti que eu tava produzindo mais sem estar no Instagram, sabe? Que isso me gerava mais tempo. E fora toda Uhum. a ansiedade que produz. Enfim, só assistir o Dilema das Redes, Nossa, que, total. Tô que a pensando gente. nisso agora. Aí assim, mas também como fugir disso, porque é um jeito bom, né, de você divulgar o seu trabalho. Eu tava até pesquisando esses dias, ontem mais especificamente, outras redes sociais que mais focado em arte, assim, sabe? Que é uma rede social, mas mais todo mundo, ninguém vai ficar postando da vida, não sei o que, é mais arte. Mas ainda assim, às vezes tem mecanismos para você ficar lá, tipo, imerso, sabe? Uhum. Porque é isso, né? Mesmo quando é para uma coisa boa, tipo, você tá fazendo uma pesquisa de arte, sei lá. Mas aí, às vezes, você vai fundo, fundo, fundo. Fundo, não é bem fundo. Você vai pesquisando, entrando cada vez um link te leva a outro, mas às vezes é uma pesquisa mais superficial, né? Uhum. Acho que não é, acho que essa é a questão. Às vezes ela não é tão profunda, apesar de você gastar bastante. Bom, tô filosofando aqui já. Não Não, sei se sim. saiu é, Não, mas olha, opa, a, a Ana Paula até estava falando sobre isso aqui, ó. É, pera. Se você fez alguma criação artística sobre esses processos, questionamentos com as redes sociais. Acho que a primeira até foram as próprias redes sociais, né? Essa sim, intervenção. total. E, e ela falou também de você indicar o nome dessas redes sociais de artes. Eu acho que Eu só dá lembro até de pra uma gente agora, deixar. Behance. Posso escrever aqui, peraí. Você tem Sim, alguma? Você ia falar? então, eu ia falar que aqui no chat some, né? Depois, dá pra comentar na live que fica salvo. Que Ah, tá. aí fica lá, a galera pode ver também, né? Tá. Eu ia falar desse Behance, que foi um dos que eu vi. Só que eu percebi, eu cheguei a entrar no site, assim, que é mais pra, tipo, designers. É uma coisa um pouco diferente, assim, eu achei, do que pelo menos eu Uhum. faço. Mas eu preciso pesquisar melhor, gente. Depois que eu pesquisar melhor, né? Começou ontem a pesquisa. Depois que eu pesquisar melhor. Só que é isso, eu ainda acho o Instagram bom pra isso, sabe? Só que o problema é que, né, como fala aquele ditado, é uma faca de dois gumes. Tipo, Uhum. é legal pra divulgar sua criação, mas ao mesmo tempo ele pode totalmente podar a sua criação. Se você não for uma pessoa muito centrada, que no caso eu não acho que eu sou. E. E olha, Ai, engraçado peraí. você falar isso, porque foi você que me deu uma ferramenta de como me policiar mais, assim, na minha relação com o Instagram. O que que eu falei? Fugindo Fala da... pra mim. Era sobre o tempo que você fica, né? Que tem nas configurações. Ele dá Aham. um lembrete pra você, tipo, você já passou seus 5 minutos. Uma tela ao Ai, vivo pra compensar. Ai, Mica. nossa! A Mica tá certa, ó, pedindo pra Lígia mostrar uma tela ao vivo pra compensar que ela não tem redes sociais, a gente quer ver os trampos. Tem algo por aí, Lígia? Olha, aqui em cima da mesa tem uma coisa, mas não tá terminado ainda, gente. Dá pra inverter a Processo. câmera? Peraí. Dá, tem uma opção. Tá, peraí. Vou mostrar pra vocês. Ai, ai.
Peraí. Olha, Isso, eu mostrei pra Mica já. É isso aqui. Deixa eu ver. deixa eu É ver uma um das pouquinho. coisas que estão aqui, deixa eu ver. Tem uma cerâmica velha aqui. Ah, tem isso aqui. Mas é uma coisinha, sabe? Isso eu fiz bastante pensando Uhum. nas queimadas. Por trás tem Nossa, uma gravura velha. Que é assim. Mas era um papel da gravura aqui. Enfim, arte em cima de arte. Olha que legal. Pô, é. muito massa. Olha, Agradeço. diga, Amiga, amiga, fala. agradeço que não pedi música. Nossa, gente, assim eu nem chamo para as minhas lives. Tô brincando. Poxa, falando em música, agora eu vi a hora, a gente tá finalizando já, dando tempo da live, mas queria também ter falado um pouco sobre a música, Lígia. Só para fazer a divulgação, então, para a galera que está assistindo essa gravação depois, ficar ligado que a Lígia, ela tem uma participação num álbum maravilhoso, gente, que eu escutei, me emocionei. É Paulistânia, o nome, né? Nossa, é Sim, eu incrível, posso, gente. eu posso deixar o link também, então, no comentário. Mas, Escutem, legal. gente. Ai, Lígia, a gente está nos últimos minutos, então vou fazer uma última pergunta para ser mais rapidinho, assim, que é que dica, assim, você daria para os estudantes de artes nesse momento? Você, como já licenciada em artes, o que você diria para quem ainda está fazendo? Uau, difícil, hein? Peraí, deixa eu pensar. Eu acho que. Eu diria para não se comparar, para fazer o seu processo, o que você acha que você deve fazer, sabe? E não comparar o seu processo com o de outras pessoas. Mergulhar no seu, assim, procurar o que você tem mais de essencial, né? Enquanto criação, enfim, porque a gente também tá pensando em educação, tá pensando em outras coisas. E é tipo, não. Coisas que eu falo pra mim, né? Não comparar, não se limitar também, de achar que uma coisa tem que ser de um jeito, só porque ninguém fez de outro, enfim. Uhum. De procurar o que tem de mais visceral, assim, dentro. E tentar comunicar. Ai, Mas, acho que é simples, mas é profundo. É simples, mas é uma missão. Tipo, né? Na arte, assim, uhum. você viver isso, assim, viver você com você, não ficar comparando tanto. Ai, nossa, mas eu tô começando. Nossa, olha essa pessoa aqui do Com meu lado, o certeza. trampo que ela tá fazendo. Nossa, eu nem sirvo pra fazer isso. Tipo, não, sabe? Vai no seu ritmo, tenha paciência com você, entenda que nem tudo é sobre técnica, isso é importante, né? A técnica é importante, mas nem tudo é sobre técnica, é muito da expressão, do que você quer dizer. Eu acho que é isso. Tá ótimo, nossa. Ai, então, quero te agradecer, Lígia. Dessa vez fluiu tão bem, adorei conversar com você. Ah, eu também, Gosto, foi na muito verdade. legal. Tomando um chazinho, né? Uhum, nossa, delicioso. Foi bom mesmo, bem café da tarde. Chá das Uhum, 5. Devia chamar chá das 5. boa. Ó, Ana, dizendo que cada um tem suas potências e potencialidades. É isso aí, galera. Espero que essa live inspire também vocês que estão assistindo, porque, nossa, eu tô saindo bem feliz dela. Eu também. Obri- Obrigada, Lígia, por ter participado com a gente, aceitado mais uma vez o convite para parte Hum, 2. Agradeço também a todo mundo que está participando aqui com a gente. Ai, meu Deus, tô finalizando. sim. Últimas palavras, Lígia. Gente, obrigada a vocês. Valeu quem tá aqui também, quem tá somando aqui nos diálogos, quem tá assistindo, quem vai assistir. Comentem aí o que vocês acham. Foi, né, bem informal, assim, bem, que nem eu falei pra Ianca, conversa de RU. Se me chamar, gente, vamos ter uma conversa de RU, porque aí eu fico mais tranquila.